Mais um da série Eu Avisei, eu tô falando disso faz um tempo. O governo esse ano tá deixando bem claro que as contas não vão fechar e ele vai ter que fazer dívida no nome dos seus filhos e isso vai dar errado. Explicando para quem é novo no canal. O orçamento brasileiro tem a parte obrigatória e a parte discricionária. E essa é uma proporção adequada. 90% mais ou menos do orçamento brasileiro é obrigatório. Não pode ser cortado. Dos outros 10%, você tem ali no meio o Bolsa Família. Então isso não vai ser cortado. Você tem o PAC, você tem o Sistema S, que é o Senai, CIES, enfim. Você tem isso lá dentro. Então você não pode politicamente cortar isso tudo. Então tem um limite muito fino de quanto o governo pode realmente reduzir seus gastos. Só que esse ano você já tem os impostos caindo. E agora já estão saindo mais notícias. O governo fez um corte aí de 23, 24 bilhões de reais. Eles colocaram uma tampa nos gastos aí esse ano. Aliás, até março, de quanto pode ser gasto, porque eles não sabem como a situação está ainda. E mesmo assim, o governo saiu pedindo autorização, pedindo para modificar, para poder entrar esse ano num déficit de 60 bilhões de reais, que vão ter que ser impressos. O governo vai ter que emitir títulos de dívida, que vai ter que ser paga com juros de 16% ao ano, que é os juros que a gente está pagando agora. E esse dinheiro vai ser impresso, vai ser jogado na economia brasileira, vai causar inflação, vai subir os preços e você vai pagar essa conta. Se não for impostos, vai ser inflação, sim. E vai ficar pior. Porque o INSS está explodindo, certo? Você tem menos gente trabalhando, menos gente jogando imposto de renda e indo para o INSS para receber auxílio-desemprego, para receber aposentadorias, às vezes aposentando mais cedo, desistindo. Você tem menos gente consumindo, ou seja, paga menos impostos e aí que não tem o que fazer. O governo vai ser forçado, pela força impiedosa da realidade, a se reformar. Gastos vão ter que ser cortados e esse governo vai ter que ser, sim, reduzido. Pode ser que a Dilma não goste disso, pode ser que o governo que venha a fazer isso não goste dessa situação. Mas é o que vai ter que acontecer. É frequente isso, governos eles vão para livre mercado, eles vão para liberalismo quando eles não têm mais opções, porque o governo é o contrário do livre mercado. Você tem liberdade entre pessoas e o governo mandando. E o governo não quer mandar, porque é o que ele faz. Ele só vai para o livre mercado quando ele não tem mais opções, e as opções estão acabando. E lembre-se, eles estão pedindo um déficit de 60 bi, o que significa que vai ser maior, porque os cálculos deles esperam uma retração da economia brasileira de 2,7%. A média aí das projeções está em 3 e alguma coisa, tem gente falando de 4 e tem uns loucos falando de 5% de retração esse ano. Se for esse o caso, ferrou o orçamento esse ano e pro ano que vem ferrou ainda mais. Não vai ter mais onde cortar. Não vai ter mais onde tirar imposto. Ah, mas tem uma CPMF. Primeiro que a CPMF vai reduzir a arrecadação, porque você passou do ponto, chega um ponto em impostos que você está atrapalhando a economia tanto que você não arrecada mais. Não adianta. Você atrapalha tanto que o quanto você subiu de 30 para 40 e agora você arrecada bruto menos. É isso que a gente já cruzou. Não adianta colocar uma CPMF e mesmo ela não vai cobrir isso. Você vai ter que criar... Eu lembro que já saiu essa estatística. Você vai ter que criar uma CPMF nova a cada 4 anos para conter o aumento do Estado. Não vai dar certo. Não tem mais de onde tirar. E vale lembrar também, o governo começou ano passado falando, olha, a gente vai ter um superávit aqui. Uns meses depois, na verdade vai ser aqui, ó. O zero tá aqui, a gente tá aqui. E terminou com um déficit de 1,88% do PIB. 112 bilhões de reais de déficit. Então agora o governo está falando, ó, vamos começar em meio. Ano passado eles estavam acima de meio. Vamos começar um pouquinho abaixo do ano passado. Mas na verdade a gente vai terminar em -1. Isso que eles estão falando em fevereiro. Espera chegar lá setembro, outubro, que eles vão estar falando, olha, na verdade se você pensar, a gente terminou em -2%, em -3%. Mas você veja bem, né? Pô, é o golpismo aí, a mídia, sabe? É o Sérgio Moro, foi a Lava Jato. Eles vão tentar inventar alguma palhaçada assim. Então, se eles estão falando isso agora, o governo tende a dar essas notícias ruins em conta-gota. Você vai piorando ao longo do ano para não assustar todo mundo. Sendo que já não tem mais muita gente na sala para você assustar. O Brasil pode muito bem quebrar. Isso pode muito, muito bem forçar uma reforma mais liberal no Estado.
Existe a demanda pública agora disso, existe o discurso público puxando isso, e pode ser o que aconteça. Meio que, digamos assim, a força, né? Não é porque o governo quer fazer isso, mas será forçado a fazer. Vai ser um pouco na dor, mas pode muito bem ser que seja feito. Não tem muito mais para onde o governo ir agora. Tá ficando ridículo e tá ficando naquele ponto em que é o bêbado caído na sarjeta falando que ele para quando ele quiser. A gente já sabe que não é assim, mas ele insiste em ficar ali. Infelizmente segurando a população brasileira inteira junta. Vai ficar pior ainda. Vai ter vídeos ao longo do ano explicando isso pra você. E não tem jeito, vai ter que cortar o Estado, vai ter que cortar impostos e vai ter que liberalizar a economia. Aí a coisa anda, o Macri já provou isso, funciona. Mas o pequeno consolo que dá pra tirar disso é que, bom, pelo menos agora todo mundo viu. Colocamos a esquerda lá, eles fizeram desenvolvimentismo, prometeram um monte de coisa, deu errado, quebraram tudo. Porque ele sempre tem aquela, não, porque o Fernando Henrique quebrou o Brasil 3 vezes. Mas vocês quebraram uma que a gente ficou pagando 40 anos, seus idiotas. Pelo menos as 3 dele foram pequenas, não foi bem isso, e vocês também chegaram aí. Quer dizer, teve o de esquerda que quebrou 3, vocês quebraram mais uma. Tá bom, agora aprendemos, saco. Talvez, pelo menos, tenha esse saldo positivo.